Todos me escutando bem aí? O volume tá bom? Certinho? Sim. Beleza. Pessoal, bom dia a todos então. Hoje é dia. Atualizei o Windows, não consigo nem ver o menu. Hoje é dia 7/10, quinta-feira, e a gente vai para mais uma aula sobre o Python. Vamos só terminar de ver uma equivalência, né, que vocês trabalharam ali com Java, por exemplo. Então, das diferenças que a gente tem para o Python. O Python não tem ponto e vírgula no final da linha. O Python não usa chave para limitar um bloco de instruções, então a gente viu que quando você tem lá um if, um else, ou um laço de repetição, ou uma função, ou uma classe, e você tem um bloco de instruções que pertencem a essas coisas, a gente não usa a chave, a gente usa a indentação. Então você vai lá e dá um tab, por exemplo, para deixar o seu código indentado e criar esses blocos de instruções. O Python é uma linguagem interpretada e não compilada, então diferente do Python que você coloca o código lá, ele compila, gera um executável, o Python não, ele executa o próprio arquivo, né, em si. Os tipos de dados que a gente tem no Python são o int para números inteiros, float para números decimais, str para string e o bool para valores booleanos. Em Python, tanto faz usar aspas simples ou duplas para string ou caracteres. Então, o Python não faz essa diferença aí. Você pode criar uma string lá com um nome com aspas simples ou com aspas duplas que vai dar na mesma. As variáveis são dinâmicas, então a gente não precisa colocar lá o tipo de dado. Você coloca lá, x é igual a 10. Depois você pode colocar x é igual a string Rafael. Ele vai aceitar da mesma forma e já vai fazer a conversão de tipos. E sempre que a gente usa o input, né, para o usuário digitar alguma coisa, a gente já converte o tipo de dado que a gente quer para int, ou para float, ou para booleano, porque por padrão tudo que vem do input vem como string. Então a gente precisa fazer essa conversão aí. A gente viu lá as questões do if else, né? Vou adiantar aqui, ó, a instrução que a gente tem, ó. Então ali a gente tem os 3 exemplos. A gente vê que quando a gente tem um if, todo o código que pertence ao if, como a gente não tem a chave aqui, né, para limitar, a gente precisa dar essa indentação do código aí, ó. Então a gente dá um tab aqui ou 4 espaços. E se dentro desse if aqui eu tenho um outro if, como que ficaria aí? Você tem um if, e daí dentro ou você tem um while, ou você tem um outro if, como que ficaria a indentação? Tudo que pertence a um if, você por padrão já dá um tab. Se aqui nessa primeira linha você escreve um if, digamos que aqui a gente colocou lá if fez outra coisa. O código que pertence a esse if interno, ele vai mais um tab para cá. Então, para cada nível, né, que você tem aí de blocos de instruções, você dá um tab. Se dentro desse if você tem um outro while, daí o código que pertence ao while sempre vai ter um tab a mais do que a linha de declaração dele. Então, quando você cria um if, independente se está no início ou no final ali do nível, né, da indentação, o código que pertence a esse if sempre vai ter um tab a mais do que ele. O if a gente viu que tem a condição, o else não tem condição, assim como as outras, e a palavrinha que a gente usa para criar aí mais, para aumentar a nossa estrutura de decisão é o elif. É uma mistura de else com if emendado, é uma palavra só sem espaço. E ela também tem uma comparação. Então o else é o único que não tem uma condição ali. A gente inicia um bloco de instruções quando a gente coloca 2 pontos no final da linha. A importação de bibliotecas. Para a gente importar uma biblioteca, a gente simplesmente coloca import, nome da biblioteca. Vocês viram lá no meu terminal, que eu já até fechei, se eu pegar aqui, ó, por exemplo, pip freeze, aqui eu consigo ver todos os pacotes que eu instalei. Porém, existe na instalação padrão do Python outros pacotes que não necessariamente tem o um nome aqui nessa lista. Ó. E como que você faz para importar alguma coisa? Ah, eu quero importar o Django. Aqui, ó. Tá até na versão antiga aqui, porque eu uso um outro esquema aqui. Como que eu faço? É só você colocar lá import, daí o nome da biblioteca, você escreve lá, por exemplo, Django. E depois, para você acessar o conteúdo que tem nessa biblioteca, você coloca o nome da biblioteca, por exemplo, Django, ponto, e daí o nome da função lá que você quer acessar, ou da variável, ou do conteúdo em si que você quer acessar. Por exemplo, eu coloco lá import random. A gente viu que o random é uma biblioteca que serve para trabalhar com números. Então eu coloco lá valor é igual random.randint. Essa é uma função que está dentro da biblioteca random. E passo lá um valor 10 e 15. Então
essa função aí handInt, ela vai me gerar um valor aleatório entre 10 e 15, que pode ser qualquer desses valores. Então, como eu tenho o int aqui, né, a palavrinha, eu sei que é um valor inteiro que ele vai gerar. Se eu colocasse um print, ia sair na tela lá 12, por exemplo, né, ou algum outro valor. Eu quero um outro valor de 0 a 100, então coloca lá a mesma notação, handInt de 0 a 100. Ele vai gerar um valor de 1 a 75, a mesma coisa. Acho que a gente encerrou aqui na última aula, né? Confirmam para mim aí. Acho que eu tinha até passado o if else, eu não lembro nem se eu passei biblioteca, né, mas isso é algo bem simples. A gente pode também, por exemplo, quando a gente coloca lá import random, ele vai importar tudo que tem lá no random. Então, se você tem lá 1000 funções, ele importa as 1000 funções. Só que no dia a dia ou na prática, a gente acaba não importando tudo, né? A gente usa esse outro esquema de importação aqui. Eu coloco lá from, que significa tipo de, né? Se eu fosse traduzir, o nome da biblioteca. Aí eu coloco import e daí eu especifico quais funções aqui, ou classes, ou quais coisas eu quero importar que estão dentro lá daquela biblioteca. Então aqui, em vez de importar a biblioteca inteira, você importa somente funções específicas. E daí, como você já importou a função específica, para você usar, você não precisa colocar lá o math, ponto, você já usa a função direta. Então, quando você importa a biblioteca como um todo, você tem que colocar o nome dela, ponto, e o que você quer acessar. Quando você faz importação direta, que essa é a mais padrão de se utilizar, né? A gente vai usar bastante isso aí com o Django, a gente já usa direto o nome da função. Então, a SQRT é uma função que calcula a raiz, pow faz a potência, 2 elevado a 8, e o floor arredonda o número para baixo, né? Seria a função de piso aí. 7,45, ele sairia 7. Laço de repetição com while. Então a gente também tem o while, também tem o for aqui em Python. E o while em si, ele é a mesma coisa do Java, notação, ou ele é igual o que a gente fez aí com o if. A gente precisa de uma variável, de uma lista, eu preciso de alguma coisa para fazer parte da condição. Por exemplo, eu criei uma variável que conte é igual a 0. Eu preciso criar uma condição que vai controlar esse laço, então é igualzinho o if, ó. Se você trocar a palavra while por if, você transformou uma condição num laço de repetição. Você faz uma condição, e daí, para não entrar num loop infinito, né, e ficar naquele negócio que o programa não vai finalizar nunca, a gente tem que, aqui dentro desse while, em algum momento, mudar o valor lá da variável que faz parte da condição, ou se você está percorrendo uma lista, essa lista vai acabar em algum momento, você vai chegar na posição final dela, e eu tenho o bloco de instruções. Então é importante ressaltar que a gente também tem essa indentação aqui, ó, de um tab ou 4 espaços, tá? Opa, no comando while. E daí aqui ele vai ficar repetindo esse código, ó, enquanto essa condição for verdadeira, ele fica repetindo esse código infinitamente. Então, o while também não tem chave, ele é definido pelos 2 pontos, e o bloco de instruções é dado pela tabulação e não pelas chaves. Então aqui eu tenho as 3 coisas, né, que eu comentei que preciso do while. Se eu rodasse esse código aí no terminal, eu teria essa saída. Vamos contar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né? Então ele não fez o 10 ali porque eu coloquei que a minha condição ela é menor, mas se eu quisesse incluir o 10, era só colocar um igualzinho aqui. Beleza? Então, o uso em si do while é bem parecido. Vai usar bastante o while? Eu, no Django aqui, a gente usa mais o for, porque a gente vai ver que tem um jeito bem facinho de usar o for. Mas é uma opção aí, dependendo de onde e do que vocês vão fazer, até pode ser útil. O for padrão que a gente tem no Python, ele é um pouquinho diferente do Java. No Java a gente coloca lá for, daí você coloca lá x, int x é igual a 1, você coloca a condição, você coloca o incremento. Aqui a gente usa o for um pouco diferente, ó. A gente vai colocar lá for, aí a sua variável que você vai usar, no caso eu vou usar uma variável i, não precisa criar ela antes, né, diferente do while. E a gente usa esse esquema aqui, ó, range. Esse range aqui, basicamente ele vai criar uma sequência numérica que vai do 1 até o 9. Então você define aqui o seu intervalo de números ou quantas vezes você tem ali. Então ele é uma função que tem um valor inicial e um valor final, né, o range, né, e ele trabalha junto com o for. Cada rodada o valor de e é incrementado automaticamente. Então existe um jeito de você usar o range, eu não quero que aumente de 1 em 1, que é o padrão. É quando você usa o range e daí você passa 3 parâmetros, um valor inicial,
um valor final, e daí você pode passar um terceiro parâmetro que é o passo. Então se você utilizar essa anotação aqui de 2, ele vai ser lá 1, 3, 5, 7, 9. Então esse aqui é o passo dele, o terceiro parâmetro aí, não tem no slide, mas porque a gente dificilmente usa ele, né. Mas existe essa possibilidade de você, mudar o tamanho do passo aí. Quando o i recebe o valor final, que no caso aqui é o 10, né, ele para a execução, então ele vai trabalhar dentro desse intervalo aqui, ó, de 1 a 9. Ele não faz, o 10 ali. E se você está com um vetor, alguma coisa aqui, você pode pegar esse i, ou se você só quer fazer uma tabuada, você pode multiplicar pelo i, então você pode utilizar o i para processamento. Então eu acho mais fácil aí que você não precisa declarar algumas coisas. Nesse caso aqui, quando a gente tem o for e o range, ele é indicado quando você quer executar alguma coisa n vezes. Por exemplo, quero a tabuada do 1 ao 10, quero fazer alguma coisa do 1 ao 100, quero fazer um fatorial, quero fazer alguma coisa assim. Então aí o for desse jeito ele é indicado. Beleza? Então a declaração do for, ó, for, aí o nome da variável, in range, deixa eu só silenciar meu celular aqui. For in range, e daí você passa o intervalo. Ah, professor, esse é o único jeito de usar o for? Não, tem um jeito mais facinho que a gente vai ver um pouquinho para frente aí. Em Python, quando a gente fala de vetor e de lista, a gente tem duas coisas, né, quando a gente fala em vetor ou array. A gente tem as listas, que são os nossos vetores padrões lá, que o índice é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, né, n. Para a gente criar um vetor do zero, a gente coloca lá uma variável, né, tipo lista é igual, a gente precisa informar aqui entre colchetes um valor padrão, e eu faço aqui vezes o tamanho desse vetor. Então eu preciso dessas três coisas, uma variável, um valor padrão e o tamanho desse vetor. Por exemplo, eu quero criar um vetor de números inteiros, que vou armazenar lá 8 números. Então eu crio um vetor lá chamado números, a minha variável. Eu coloco aqui o meu valor padrão, que no caso aqui é o 0, então eu vou deixar preenchido já com 0 para todo mundo, e o tamanho dele que é 8. Quando eu faço isso, eu crio esse vetor, ó. Aqui é o meu índice, né, a minha posição, e aqui é o meu valor. Então tem a posição lá 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Então ele tem aqui, ó, as 8 posições do meu vetor, e aqui eu tenho o meu vetor iniciado todos com o valor 0. Então é assim basicamente que a gente cria em Python. Tem um jeito de criar ele vazio e depois usar uma função para adicionar, também tem algumas formas aí. Mas o jeito padrão é isso daí. Ah, eu não quero trabalhar com números, eu quero armazenar uma lista de alunos. Então você coloca lá, por exemplo, palavras é igual, ou alunos é igual, aí você coloca um valor padrão lá, pode ser uma string já preenchida ou pode ser uma string vazia, só abre e fecha as aspas. Por exemplo, se você não coloca a palavra aula ali, pode ser. Vou só apagar aqui. Aí quando a gente faz isso, a gente tem essa estrutura aqui, ó. Eu tenho um vetor, uma lista de 3 posições, ó, 1, 2, 3, e já vem preenchido com aula, por exemplo. Se você deixasse aqui vazio, né, só abre e fecha aspas sem espaço nenhum, aqui ia ser só um espaço reservado aí para string. Uma coisa que a gente tem no Python que não faz no Java. Quando você cria um vetor lá em Java ou em algumas outras linguagens, uma lista, você precisa definir, ó, vai ser uma lista de números inteiros. Aqui a gente geralmente faz isso. Mas no Python você pode colocar qualquer coisa. Você pode criar aqui com 8 posições, e daí aqui dentro você coloca uma string, e aqui você coloca um número decimal. O Python aceita misturar tipos de dados, tá? Então isso a gente já não precisa se preocupar com um monte de coisa aí de tipos. Mas aí, por padrão, como a gente trabalha em algoritmos e a gente acaba tendo listas, a gente acaba usando da mesma forma. Eu posso ter um vetor, uma lista de objetos, então a gente vai usar bastante a parte de orientação a objetos, mas no sentido de classes e objetos, né? Então, uma variável simples e um vetor. Como que eu faço para adicionar um valor? Ah, eu criei a variável x igual a 10. Criei uma variável y igual a 5. Beleza, criei uma variável. Mas e se eu quero armazenar esses valores em uma lista? Então, primeiro a gente cria um vetor, meu vetor é o v, eu coloco lá um valor padrão 0 vezes 5, então eu criei um vetor aqui de 5 posições, ó. Criei uma estrutura assim, 3, 4, 5. Aí eu disse assim, ó, lá na posição 0 guardo o 10, então eu guardei o 10 aqui, lá na posição 1 guardo o 5, guardei o 5 aqui. Então, sempre, isso também tem no Java, né? Sempre você vai colocar lá o nome do seu vetor e a posição, né, o índice que você quer acessar.
seja para guardar alguma coisa ali dentro ou para você acessar alguma coisa que tem lá. Por exemplo, print, o valor de x, que é uma variável normal. Agora, se é um vetor, você precisa colocar ó, o valor no índice 0 é, né? E daí você coloca sempre o vetor, usa os colchetes aí, colchetes, e a posição dele. Então, você sempre trabalhando com lista ou com vetor, você precisa informar a posição dele. Vou fazer uma operação aritmética, vou somar os valores que tem aqui no vetor. Uma soma com variáveis normais, a gente coloca soma é igual a x mais y mais 3. Já com vetores, eu preciso colocar soma é igual. Aí você precisa colocar o nome do vetor, a posição que você quer, mais nome do vetor, a posição que você quer e segue as operações. Então, toda a parte de armazenar valores e acessar valores é a mesma coisa aí do que nas outras linguagens. Lembrando que também não tem ponto e vírgula no final da linha. Tranquilo até aqui? Então, o while é igualzinho, o for a gente usa o range em alguns casos, e o vetor, quando a gente cria, a gente precisa dar um valor padrão vezes o tamanho, e depois o acesso e, e o armazenamento de conteúdo é a mesma coisa que nas outras linguagens. Criação de vetores, dicionários. A gente vai utilizar em alguns casos um tipo de vetor que em Python é chamado de dicionários. Em Java é chamado de map. Acho que é map, né? Qual que é a diferença aí do vetor simples lá de uma lista para um map lá em Java? Quem lembra disso daí? Se ninguém se manifestar, eu vou começar a escolher alunos aleatoriamente aqui, ó. Vamos lá, vamos pegar alguém aqui. O Felipe. Felipe, qual que é a diferença de uma lista lá no Java para um map? Professor, alô, tá me ouvindo? Oi, sim, Rafael. Eu não entendi a sua pergunta quando você fez da primeira vez, deu uma travadinha pra mim. Opa. A gente tem vetores, né? Que a gente cria lá, acessa o vetor pela posição. Sim. E a gente tem um tipo diferente de vetor, que em Python a gente chama de dicionário. Mas no Java a gente chama de map. Eu perguntei, qual é a diferença de um vetor tradicional para um map? No Java lá, né? Ou no caso de dicionários aqui, ó. Resposta aqui na tela, ó. São semelhantes às listas, porém, define o índice em vez de usar o padrão. Então, ele é um vetor, ele é uma lista, só que em vez de ter a posição igual eu tenho aqui atrás, ó, posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, em vez da posição ser um valor numérico padrão, que já é criado automaticamente, quando a gente tem o dicionário, ou no Java a gente tem o map, a gente tem que as posições né, os meus índices, eles não vão ser os valores padrões, então ele não vai ser isso daqui. Então, você, quando for criar alguma coisa, um dicionário, você vai ter que informar qual é a posição e qual é o valor que você vai armazenar. E daí tem uma diferencinha também. Ó. Em vez de a gente utilizar os colchetes, a gente utiliza as chaves para criar esse tipo de dicionário, Tá, esse tipo de vetor. e qual que seria a diferença de utilização de cada um deles? Tipo, pra que eu utilizaria? Essa daqui, ó. Por exemplo, ao criar, a gente já informa a chave e o valor. Por exemplo, eu estou criando um dicionário aqui. Se eu tivesse um vetor com essa mesma estrutura, eu teria um vetor. Na posição 0, eu teria o valor 5. Na posição 1, eu teria o Rafael. Na posição 2, o Fone. Na posição 3, o meu ano de nascimento. Só que daí, para você acessar informações mais fáceis, eu quero pegar só o nome. E se você precisa, de certa forma, decorar que o nome está na posição 1. Quando a gente utiliza dicionário, a posição, ela é, por exemplo, um nome. Ó. Eu falei que na posição ID eu tenho o valor 5. Na posição nome, eu tenho o valor Rafael. Na posição fone, eu tenho lá o número 123. Na É, posição NASC, eu tenho 1988. Eu teria a- isso daqui, ó. Isso aí aqui no seria. caso, mas Pode então falar. mudaria só que em vez de utilizar um número, seria palavras, por exemplo. E você pode, e pode usar números também. Você que pode criar aí a posição. Pode Tipo ser assim, palavras ou números. aí, quando a gente fosse dar um printzão lá, fosse printar alguma coisa desse próprio vetor, a gente buscaria a chave que seria correspondente ao valor. Exatamente. Daí, em vez de você, eu acho que eu não coloquei aqui, ó, mas em vez de você pegar lá, por exemplo, o seu vetor na posição 0, você pegaria o seu dicionário na posição, por exemplo, ID. Essa é a diferença, que você tem que informar a posição. Não é 0, aqui é ID, ó.
Como que eu E sei se eu que isso é um colocasse, dicionário? sem usar as aspas, não funcionaria? Aí ele vai entender que isso aqui ID é uma variável. Daí Isso, é. depende do que você armazenou nessa variável, aí, mas também pode ser. É, se meu dicionário tiver uma variável ID no valor, por exemplo. Aí eu, na verdade, se eu atribuísse esse valor da chave ID como ID. E você teria que fazer assim, ó, ID é igual ID. Nossa, tem que fazer todas as diferenças, né? Todas as É, variáveis você tem possíveis. tudo. Não, eu acho mais fácil daí você já usar direto assim, né? Se eu não me engano, eu não lembro agora de cabeça. Você pode. Eu não tenho certeza, vou gravar um negócio aqui e depois eu testo. Você pode colocar D.ID. Deixa eu testar Mas aqui isso aí é agora. só para se assimilar mais a banco de dados, né? Tipo, Isso, para você acessar mais fácil, porque a gente usa bastante dicionário aqui, a gente vai usar em. quando a Em gente vez de você. Ah, eu acessa. quero pegar. É tipo como se fosse um objeto, né? Vamos testar aqui agora. Por exemplo, eu vou criar aqui meu. Professor, eu acho Oi. que a gente nunca tinha ouvido falar em Java Map. Ah, vocês não O ouviram map isso aqui? a gente não viu, Não, eu por acho. A isso que gente eu só fiquei viu os assim. vetores. Ah, entendi. Então pode ser. Quando o professor Mas eu perguntou, eu vi. fiquei tipo, Mas, por exemplo, professor, se eu crio essa chave ID e tal, aí eu vou fazer um banco de dados lá que tem essa chave. Eu posso conectar esses dados diretamente, assim, tipo, Pode ser, você pode pegar o nome da coluna e colocar ali, que é o que a gente geralmente faz. e Aí é aí quando mais eu for fácil, dar né? um select, quando eu for selecionar todas as informações, vai aparecer, tipo assim, se eu quero só o nome daquela tabela, daí vai aparecer só isso aí, tipo, vai aparecer só os nomes. Ou se eu quero só Pode fonte ser, e você tal. pode, por exemplo, pega lá os registros e cria dicionários, mas na verdade a gente cria objetos. Cara, você vai ver aqui no Django que você não vai nem digitar SQL. Você vai colocar lá, criar objeto, deletar, e o Django já vai fazer tudo isso aí para você. A gente trabalha com objeto daí, né? Isso é uma otimização de tempo. Não, não vou falar palavrão. Cara, Mas você é vai ver isso, é uma uma maravilha. puta de uma otimização aí, cara. A gente perdia Dois muito tempo, pontos. tipo, criando todas as variáveis, depois criando todos os valores para as variáveis. Isso, ó. Por isso que o ano passado era PHP, esse ano eu falei, vou tentar passar o Python pra molecada aí pra ver se rende. Ó, daí eu tenho um dicionário, tá vendo? Eu não tenho um vetor. Se eu tivesse um vetor, eu só ia colocar assim, ó. Por exemplo, 55. Isso aqui a gente pode fazer no, no Python, você pode misturar, ó. 1, 2, 3. Então, opa, faltou fechar aqui, né? Ó, então eu tenho aqui o meu dicionário e eu tenho o meu vetor. Olha a diferença deles, ó. Que daí aqui o dicionário você tem as posições, ó, ID, nome e fone. Agora não. Aí eu quero pegar lá no meu vetor, então você tem que pegar o D na posição 0. Dicionário, na hora, dicionário na posição 0 ele deu erro, né? Não existe, é o meu vetor na posição 0. Isso mesmo. Olha lá, 55. Agora o dicionário na posição ID, deixa eu ver se ele aceita. Não, então tem que ser assim mesmo. Dicionário na posição ID. Ah lá, daí ele pegou o 55. Daí é mais fácil. Ah, eu quero pegar só o nome. Então, só o nome você coloca lá, D.nome. Perdão, ponto nome não, D entre aspas ali, nome. Beleza? Então, deixa eu apagar aqui o que eu disse. Então, o dicionário, ele é um vetor que, em vez de você ter a posição lá 0, 1, 2, 3, o índice 0, 1, 2, 3, você que inventa qual que vai ser o índice também. É mais fácil para armazenar coisas aí. Ficou claro a diferença dos Cara, se eu dois? soubesse isso em Java. Não, Se em eu Java soubesse isso em em Java. Java ele chama map, também tem. Na verdade, a gente quando vai armazenar alguma coisa do banco, a gente faz assim. Você faz uma consulta e daí cada registro do banco de dados você cria um objeto. Então, tipo assim, você tem uma pessoa, um produto, aí você faz um objeto. Aí você cria um vetor de objetos. Daí você percorre esse vetor. Eu vou mostrar eu vou mostrar aqui na sequência um jeito monstruoso de fazer isso aí de uma maneira muito fácil. Quando a gente mistura, então, agora vetor e laço de repetição, porque a gente não tem vetores e listas sem laço de repetição. Então, eu crio aqui um vetor, preencho esse vetor. Então, eu mostrei para vocês o range, só que colocando o valor inicial e final. Só que se você tem uma lista, você consultou no banco, você não sabe quantos registros tem lá. O que você pode utilizar? Você pode usar essa função aqui, ó, len de valores. Ó. O que essa função len faz? Ela calcula o tamanho do vetor. Então aqui eu vou percorrer, ó, como eu começo na posição 0, né? Percorrer esse vetor, vírgula, o len de valores. Então, se eu tenho lá 1000 registros, ele vai de 0 a 1000. Se eu tenho 100 registros, de 0 a 100. E daí aqui a variável que lá atrás eu chamei de int, que eu chamei de count, nada mesmo.
E daí aqui, no caso, eu estou digitando valores no vetor. Então, valores na posição cont, recebe int, input, digite um valor. Aí, vamos supor que eu rodei esse código e digitei os valores aqui, ó, 10, 5. Então, ele fez aqui, ó, como eu tinha o tamanho 6, ó, ele fez 6 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí a gente teria esse vetor aqui, ó. Na posição 0 eu tenho 10, porque foi o primeiro valor que eu digitei. Depois eu tenho 5, 8, 1, 1 e 2. E para eu percorrer e mostrar os valores que tem ali, eu fazer a soma, aí você vai usar o mesmo for, ó. For count in range de 0 além de vetor. Essa é uma instrução que, na verdade, eu até falo, eu não gosto de falar de decorar, né? Mas é uma instrução que pode decorar para percorrer vetor, que vai ser sempre a mesma coisa. Decorou essa instrução aí, você não erra. Porque daí você já tem um cálculo do tamanho do vetor que vai percorrer. Aí você pode fazer um print lá. O valor é valores, que é o seu vetor, na posição cont. Então, lembrando que aqui você sempre vai usar a posição que tenha relação com aquela variável que você criou ali no for. Aí ele ia sair isso daí na tela, esse seria o meu resultado. E agora, aquele jeito que eu falei, que a gente, na prática, eu não uso esse for aí não, né? Agora, para fazer exercício, coisinha básica, a gente usa. Na prática, na programação, que for que a gente usa? A gente usa esse for aqui, ó. Se eu fosse traduzir esse for aí, como que ficaria aí? Tradução. For para x, daí é uma variável que você cria, in alunos. O que significa in alunos? Para cada x que eu tenho lá dentro de alunos, as minhas instruções. Então, esse é um for que a gente fala que é recomendado quando a gente quer percorrer lista, vetor ou dicionário, que você não importa a posição, você só quer acessar os valores que tem lá dentro. Você não precisa colocar o tamanho, você não precisa fazer nada. O Python já vai entender que, por exemplo, se você tem lá aquele vetor de números, né? Que você tem lá os valores, eu tenho lá 10, 5, 1 e 2. Se você faz esse for aqui, ó, e aqui dentro você coloca print x, você não precisa nem passar a posição, ó. O x, para cada rodada, ele vai assumir os valores que você tem lá, e não as posições, ó. Então é um for que, na verdade, eu acho muito mais fácil e eu uso muito mais ele do que o outro. Porque eu não quero saber a posição às vezes, né? Eu quero só imprimir o que tem lá. Então, aqui seria como se a cada rodada, o valor que você tem armazenado lá no seu vetor, ele é atribuído à variável x. E daí você pode colocar print x, e ele já funciona. E a gente vai usar muito isso aqui, por exemplo, x ele é uma lista. Geralmente é uma lista quando você coloca isso, você não pode colocar um valor inteiro, que daí ele vai fazer, não tem como percorrer, né? Você tem lá uma lista de objetos, e daí você quer pegar lá o nome do objeto. Então é só você colocar, por exemplo, no seu print x.nome. Daí você já vai pegar o valor que está lá na posição nome, lá se você tem uma lista de objetos. Ah, o meu x ele é um dicionário. Perdão, o alunos é um dicionário, não tem problema. O x ele vai assumir os valores que já tem lá, independente da posição dele. O x vai assumir o valor e não a posição. Diferente desse outro aqui, ó, que eu preciso criar uma variável ali, que, né, no meu caso aqui chama cont, que assume o índice do vetor. Aqui, o meu x, que poderia ser cont também, ele assume o valor que está no vetor, e não o índice que tem lá. Então, você não precisa acessar ele pela posição, você só dá um print x e boa. Então, esse é um jeito facinho de percorrer, e a gente usa demais ele aí no Python. Beleza? Então, for x, ou for aluno, ou for a, ou for num, in, e daí o nome do vetor, nome da sua lista que você quer percorrer, seja ela um dicionário ou uma lista normal. Aí a instrução você coloca print x, pronto, você já acessou só print x.nome, ele já vai acessar lá, no caso de um objeto, os atributos aí do seu objeto. Métodos. Quando a gente fala em métodos, a gente está falando de função, procedimento, não sei se vocês separaram lá ou não, eu vou tratar de maneira genérica aqui. Os métodos são um conjunto aí, né, de subrotinas que a gente cria que executam uma determinada função. Por exemplo, o print é um método, o print é uma função. Aquela lá, o int, o float, são funções. O for, o if, o while são funções? Sim ou não? Professor, desculpa, travou tudo.
Você O, pegou. você não viu a pergunta ou a Eu explicação? ouvi faz um tempinho, eu não tô ouvindo. Pessoal, alguém mais tá com problema ou só o Só eu, minha Rafael? internet tá uma bosta. É. Tá ruim. A minha tava ruim de manhã também, mas agora me deu uma melhorada. De madrugada caiu, voltou e tá instável. Aí eu tô É, que tentando voltou resolver. umas 8 horas também só. Os métodos que a gente tem, por exemplo, o print é um método, o input é um método, o int, o float lá são métodos. Aí eu perguntei, o for, o while, o if, eles são métodos? Luana Cristina, o for, ele é um método? Luana tá aí na escuta presente. Karen, ajude a Luana aí. O for é um método? Luana, Professor, eu Karen. pessoalmente não acho que seja um método. Eu acho que dentro do método a gente pode usar esse for aí. Isso. Elas são estruturas de decisão, de repetição, né? São Não laços são de métodos, repetição né? de Não são ações ali. funções, né? Por exemplo, você pode repetir um método dentro de um laço de repetição, né? Também tem essa. E você pode utilizar métodos, né? Então são coisas diferentes. Como que a gente cria uma função aqui? Quando eu falar em método, pode ser função, procedimento, entenda-se pela mesma, né? Como que eu crio? A gente basicamente escreve lá def, tem que ter essa palavrinha, né, para você criar um método, o nome do método. Então, por exemplo, def somar. E daí, entre parênteses, a gente pode ou não passar parâmetros. Então, essa é a notação em Python que a gente usa para criar métodos. Ah, professor, a gente vai ficar criando um monte de método aí em Django? Falando, não, a gente vai utilizar eles, mas eventualmente a gente vai sobrescrever aí alguns métodos, então é interessante conhecer isso daí. Assim como no while, no for, no que a gente viu lá, tudo que pertence, o conjunto de instruções que pertence a um método, ele também tem que respeitar essa tabulação aí, tá? Porque a gente não tem as chaves aí para limitar. Ah, eu tenho um método que tem um parâmetro. Como é que eu faço para colocar esse parâmetro? Beleza, você coloca lá A e B. Você não precisa especificar que A e B são números inteiros. Então lembra que no Python você não precisa nunca ficar especificando qual é o tipo de dados que você está utilizando. Então eu criei uma função lá, o def exibir multiplicação de A e B. Então eu vou fazer lá a multiplicação de A e B e vou colocar num print, ó. Multiplicando A e B temos multi. Então você criou uma função aí que tem dois parâmetros. Quando que eu vou colocar os parâmetros ali? Quando por algum motivo você vai precisar utilizar esses valores aí na função, né? Ou vai precisar passar valores para esse método funcionar. Então, os parâmetros que eu tenho ali são A e B. Então, por exemplo, eu tenho aquele método que eu fiz ali, ó, exibir menu. Então, se eu tivesse o meu código lá na tela, no meu monitor, eu teria esse aqui, ó, def, exibir multiplicação, A e B, multi, A vezes B, e faço a utilização. Então, para você utilizar esse método, você teria que usar essa anotaçãozinha aqui, ó. Você teria que informar dois valores aí, dois parâmetros já numéricos, né? Que eu sei que é numérico porque eu criei ali, né? Para utilizar. E daí a gente chama essas instruções, ó, exibir multiplicação. Eu rodei esse código, aí ele vai sair na tela. Multiplicando 2 e 3, temos 6. Coloquei 5 e 5. Multiplicando 5 e 5, temos 25. Multiplicação, né? Chama o método, passo dois parâmetros, 10 e 210. Então, ele vai colocar multiplicando 10 e 210, temos 2.100. Então, quando você cria parâmetros, aí você precisa, e você vai utilizar esse método, você precisa informar esses parâmetros aí. Métodos com retorno. Aí o retorno é bem parecido com o Java lá. Quando você quer retornar alguma coisa, é só você colocar a palavra return, perdão, e o valor que você quer retornar. Esse valor pode ser uma variável, pode ser um valor direto. Por exemplo, eu fiz uma função chamada ler inteiro. Ela não tem parâmetro nenhum. Aí dentro dela eu coloco x é igual int input informe um número e retorno x. Então toda vez agora no seu programa que você quer que o usuário digita um número inteiro, você não precisa colocar lá x ou y igual int input digite um número. Você pode colocar lá, por exemplo, você pode chamar direto a sua função ler inteiro. Então aqui o que ela vai fazer? Ela vai pedir um valor para o usuário, vai converter esse valor para inteiro, vai guardar aqui na variável x. E na linha de baixo ele vai devolver o valor que está na variável x lá para o seu programa principal. Por exemplo, eu coloco lá o valor 1 é igual a ler inteiro. O que vai acontecer aqui? Ele vai fazer o código que tinha lá, né, que era o meu int input, vai pegar o valor que o usuário digitou, converter para inteiro e vai guardar aqui na variável o valor 1.
e depois você pode fazer um print. O número informado foi, e daí o valor que foi digitado lá vai ser armazenado na variável. Então, por exemplo, esse seria o código que eu teria aqui para executar isso daí. Primeiro você cria a função. Como o Python é uma linguagem interpretada, você precisa criar as coisas antes e depois você utiliza, porque o Python vem fazendo a leitura. Se você já chama a função na linha 1, mas criou ela na linha 10, diferente do Java, que até é possível, né, porque ela é compilada, o Python não, ele vai olhar a linha 1 e falar, opa, quem que é isso daí? Eu não sei quem que é. Então ele vem fazendo uma leitura no seu código de cima para baixo. Então a ordem que você cria, que você coloca as coisas é importante. Classes. O Python, ele também é uma linguagem orientada a objetos. Pessoal, não se assustem, né? Tá todo mundo quieto e ninguém nem falou nada. Aí, nossa, professor, tô boiando aí. Eu só quero apresentar aqui a sintaxe, né, que a gente tem do Python, que é diferente do Java. Ah, eu tô com dificuldade em laço de repetição, alguma outra coisa. Eu deixei uma lista de exercícios lá, tem aqui no final do slide, né? Eu acho que já tá até lá no Moodle, e tem exercícios para vocês praticarem. Ah, eu mesmo assim eu não entendi. Vai lá no YouTube, tem as minhas aulas de algoritmo, que são com Python, assiste a aula lá de algoritmos e estude um pouquinho. Ah, a gente vai usar puramente isso daí para desenvolver? A gente vai usar bastante coisa aí com o Python e o Django. A gente, por um lado, tem a vantagem de não ter que fazer SQL, não ter que ficar criando banco de dados e questão de segurança e uma infinidade de outras lá de coisas. E por outro lado, a gente tem que estudar um pouquinho, entender o que é uma classe, que é uma função, um laço de repetição, porque sempre que a gente utiliza um framework, a gente precisa entender e estudar ele e colocar o código da maneira que ele pede para funcionar, tá? Por isso que eu estou passando rapidão aqui, ó. Então, classes podem ter atributos e podem ter métodos. Aí eu vou lançar mais uma pergunta aqui, ó. Vou pegar mais alguém aqui, ó. O Suelen. Suelen tá por aí, Suelen? Manda um oi aí, Suelen, você tá me ouvindo. Oi, professor. Oi, Suelen. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Qual a diferença entre classe e objeto? Nossa. Pergunta Dois facinho, para começar o dia. Professor, eu peguei 2 anos de DP e era o que eu mais escutava, mas eu não lembro. Qual a diferença? Escolhe um amigo ou uma amiga aí para te ajudar, então. Tem que ser um amigo, não é um inimigo. Uma pessoa que me ajudou na DP, mas não sei se ele tá na aula, o Vitor. O Vitor, tá por aí, Vitor? Deixa eu ver aqui, o Vitor não tá na aula. Então, o Rafael, que gosta de falar. Rafael. Lembra aí, Rafael. Ela Qual a diferença ela entre uma disse classe e pra um ser objeto? amigo, né? Não. Pode ser qualquer um dos dois Rafaéis aí. Uma classe, como eu sou Rafael, eu vou auxiliar vocês aí. Uma classe é como se fosse uma planta. Por exemplo, você vai construir uma casa. Você não sai metendo lajota lá para cima e constrói 10 casas aleatórias. Você vai lá, faz uma planta, você vai lá e desenha essa casa. Essa casa vai ter paredes, vai ter tanto de altura, vai ter tantos cômodos, vai ter tantos metros. Então, a classe é como se fosse o projeto de alguma coisa. O Iago falou, a classe é a planta. Os objetos, os objetos são as casas construídas. Então, você pegou essa planta dessa casa, fez 10 casas iguaizinhas a ela. Então, É um modelo, né? casas construídas são os objetos. Então, a classe é como se fosse um modelo no papel ali. E o objeto é em si aquilo que você criou naquele modelo. Beleza? Então, sempre que eu falo em classe, a gente está falando na estrutura em si. Quando a gente fala em objetos, eu estou pensando lá no, por exemplo, a classe. Poderia ter uma classe pessoa. A pessoa tem nome, telefone, e-mail, data de nascimento, IRA. E o que é um objeto? O objeto seria o Rafael, que tem o RA 123, o telefone tal, data de nascimento tal. Então, nós somos os objetos. Beleza? Essa é a diferença aí de classe e objeto. Para criar uma classe, a gente vai usar a criação de classe, mais tanto classe quanto método a gente vai usar bastante aí. É só colocar class e o nome da classe, só isso. Então, class pessoa, class produto, class categoria, só isso daí que a gente faz. E a gente não precisa colocar o encapsulamento aqui, ó. Então esqueçam lá o private, public, aquele public static void main
shit, não sei o que, esqueça tudo aquilo. Aqui você vai colocar class e o nome da classe que você quer criar. Ah, eu não coloquei no slide aqui, né? Eu até esqueci, mas eu vou colocar. Ah, eu tenho uma herança. Então lá no Java a gente coloca public, static, main, void, não sei o que, pessoa, extends alguma coisa. Não tem esse monte, esse extends. Aqui parece estranho, né? Mas aqui, em vez do extends, a gente abre os parênteses, coloca a sua classe 1 lá da herança, a classe 2 da herança, fecha os... É como se fosse um parâmetro ali, né? É meio estranho isso de entender. Mas a herança é feita assim, ó. Ah, vai usar bastante herança? Vai usar muito. Então, vou até colocar aqui, ó, herança. O senhor tem uma caligrafia no mouse que é bonito de Como ver. que os métodos usam parâmetros? Como que os métodos aceitam parâmetros? É igualzinho daí, é assim, igualzinho? ó. Você, por exemplo, você... Aqui, ó. Eu crio o método aqui, é como se fosse um parâmetro, mas aqui, com método isso aqui é parâmetro. Com classe isso aqui seria herança. Isso é estranho no Python, né? Então, ó, aqui eu usei os parâmetros, ó. Agora, quando você cria uma classe, e daí você quer uma herança, a gente vai usar bastante isso. Aí você faz assim, ó. E quando você vai criar um objeto? Eu vou mostrar na sequência aqui. E daí você coloca o corpo lá dessa classe, o conteúdo. Você pode ter atributos, nome, telefone, contato, isso, aquilo, aquilo outro. E você pode ter lá os métodos. Esses métodos podem ter ou não parâmetros também. Então é assim que... fica igualzinho, né? Ó, isso aqui, ó. Mas são coisas diferentes. Quando tá lá no nome da classe, é uma herança, tá? Mas isso aí vocês vão pegar rapidão. Por exemplo, criação de classes e criação de objetos. Eu criei uma classe pessoa, class pessoa. Aí eu coloquei lá o nome é vazio e criei um método, ó, boas-vindas. E passei esse tal de self aí. O que significa self, se eu fosse traduzir aí para o português? Self é próprio para você, para mim. Isso, é o próprio, é como se fosse assim, né? Ou seja, lá do Java vocês não tinham o this? Aqui a gente usa o self no Python, é a mesma coisa, a mesma ideia. Então, eu coloquei esse exemplo com o self ali por parâmetro. O self ele é uma palavra reservada, tá, no Python. Porque lá no Django, todos os métodos praticamente passam o self lá, que daí ele passa em si, esse self ele é o objeto que você vai manipular ali. Então eu coloco lá, eu criei uma classe, criei um atributo lá que não tem nome, não tem nada. Eu poderia fazer get set na mão aqui, mas a gente nem faz get set lá, o Python já manda a bala sozinho pra gente. Def boas-vindas, criei um método, ó. Aí eu passei o self ali e depois eu coloco lá print, olá, self.nome. Agora eu vou criar um objeto. Aí a criação de objeto é bem parecida, ó. Criei um objeto P1, que é igual a pessoa. Então eu estou criando aqui uma pessoa, aquele pessoa a gente lembra lá do apresentação objetos, que é como se fosse o construtor lá, né, que ele chama. Coloco lá P1.nome, pronto, alterei lá o nome dessa minha pessoa P1, desse meu objeto P1. E agora eu posso colocar lá o P1.boas-vindas. Então você chama o método. O que iria aparecer na tela? Olá, Rafael. Então você consegue alterar os atributos. Isso aqui a gente vai usar muito, ó. Criar um objeto, acessar os seus atributos, acessar os seus métodos. Isso aqui a gente usa bastante. O Rafael falou, foi uma pergunta? O que foi ali, né? Foi uma Ou só brincadeira, uma... desculpa. Ah, tá. É porque eu falei, acho Falou que... olá, Rafael, eu falei, olá, tudo bem? Tá, porque saiu aqui, né? Eu falei, ué, tudo bem, não tá ali, né? Mas poderia colocar o tudo bem ali também, né? Eu poderia concatenar aqui, tudo bem. Mas tá tudo certo. Tudo bem aqui, tudo bem ali. Esquece, tô bobo hoje. Beleza, pessoal? Entenderam tudo? Já decoraram tudo? Vamos trazer alguns conceitos, ó. Então aqui encerra a parte de teórica do Python. Então semana que vem aí é mão na massa. Com Python, com Django, com HTML, com CSS, aí o pau tora aí na disciplina. Vamos trazer mais alguns conceitos lá de classes. A Carla perguntou, quando coloca atributo na classe, sempre coloca um valor padrão? Depende, né? Aqui eu já coloquei um exemplo voltado para o Python, aqui para o Django. Aqui a gente vai sempre... A gente, na verdade, não vai criar objetos assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês um código aqui, ó. Como que vai ficar a parte de classes, ó. Esse aqui é um projeto
que eu estou fazendo aqui para a prefeitura, ó, com Python e Django. Então, por exemplo, eu tenho aqui os meus models. Então, a gente cria a classe assim, ó. Deixa eu pegar lá no início para ficar mais fácil. Aqui, ó. Eu crio a classe... Aqui a classe chama classe mesmo. Vamos pegar resíduo aqui, para ficar mais fácil. Eu criei, deixa eu dar um zoom. Eu crio a classe resíduo. Aí eu faço uma herança aqui, ó, para esse model. Tá vendo que esse model tá vindo aqui desse models. Quem que é esse models? Esse models eu importei aqui em cima, ó. From Django, ponto, tal coisa, import models. Então eu importei um monte de coisa. Então eu faço uma herança. Então aqui eu tenho uma herança. Aí eu vou criar os atributos. Né? Ah, o que, que vai ter? O que, que resíduo tem? Ah, o resíduo tem código, tem descrição, tem classificação, tem um monte de coisa. E daí aqui, na verdade, a gente não vai... Eu usei aquele exemplo simples, mas a gente vai fazer assim, ó. Aqui, o que, que vai ser o código? Ó, o código vai ser um char field. O que, que é char field? Se fosse traduzir aí. O que é um char field? Não estou falando de banco, de nada. Estou falando para traduzir do inglês para português ali. Ó. Char. O que é char? Rafael, me socorre aí, pelo amor de Deus. O Iago falou caractere. É isso aí mesmo. Char é caractere, field é um campo. Então, o código ele é um campo de caracteres. E isso aqui quer dizer o quê? Ó? Max length. Quer dizer que ele vai ter 15 caracteres no máximo. Esse verbose name é só o que vai aparecer, porque código é uma palavra que tem acento, né? Então aqui a gente não cria variável com acento. Então esse verbose name é o que vai aparecer lá na tela, né? No campo. E unique true quer dizer o quê? Quer dizer que esse código ele tem que ser único. Ah, professor, fez um monte de coisa. E agora lá no banco de dados? Beleza, cara. Você passou essa instrução aqui, o Django vai criar o banco de dados lá com eu nem lembro, lá, varchar tamanho 15, que é único, já vai controlar se é único ou não. Se você tentar cadastrar um código repetido, ele já vai validar isso para você. Você não precisa fazer nenhum if para controlar isso. Ah, descrição. Descrição é um char field. E o que é classificação? Aí tem aqui, ó, foreign key. Você vem lá do banco. O que é o foreign key? Lá do banco de dados. Essa palavra em si, né? Aqui é tudo, não é banco de dados não, aqui é tudo Python, né? Mas o que significa lá o foreign key no banco de dados? É uma chave de outro banco de dados. É uma chave de outro banco de dados, de qual, no meu caso aqui, é uma classe, ó. Então eu tenho, vai ficar repetido, mas eu tenho um negócio lá que chama classe, né, mesmo, né? Tipo classe 1, 2, 3, 4, que é para eu classificar o tipo de resíduo, se ele é sólido, se ele é, vamos dizer assim, líquido, gasoso, essas são mais ou menos as classes. Então quando você faz isso daqui, o Django já vai entender que você vai criar uma tabela com código, que é char, descrição, que é char, e que essa classificação vai ser uma chave estrangeira. E o mais massa disso, cara, é que lá no formulário, o Django, você não vai ficar criando select na mão. O Django já vai entender que isso é uma chave estrangeira e já vai criar um select automaticamente para você. Sabe quantas linhas de código vocês vão digitar para criar um formulário para isso daqui? 2 linhas de código. Vixe, professor, e aqui então vamos criar pegar um bem grande aqui, ó. Ô, professor, aqui eu tenho a empresa. Olha o tanto de campo que tem a empresa, ó. Nossa, professor, esse HTML vai ficar grande, né? Não, você vai usar o mesmo arquivo com 2 linhas de código lá para o formulário e o Django já vai criar todos os inputs, os selects, todas as validações de campo obrigatório, de campo que não é obrigatório. Já vai validar se você digitou o tamanho máximo, se você não digitou o tamanho máximo, automaticamente ele já faz tudo isso aí para você, ó, sem você digitar, e já vai guardar no banco. E já vai alterar e já vai excluir. Com você digitando lá umas 10 linhas de código, você já tem tudo alterar, excluir. Só não tem o listar, né? Que tem que dar um pouquinho mais de trabalho. Mas já tem tudo implementadinho. Filé demais isso daí. Beleza? Então aqui é um exemplo de classe, ó, que eu disse para você, né? Que é, voltando lá na pergunta da Carla, né? Você já vai colocar sempre um valor padrão. Quando a gente está criando os nossos modelos, a gente vai deixar que o valor padrão vai ser qual é o tipo de campo, né? Se é um char field. Deixa eu ver outros tipos aqui, ó. A maioria é char field. Foreign key. Tem integer field, que é campo para número inteiro. Tem campo de e-mail. Tem esse aqui, ó, one-to-one field, que é 1 para 1. Tem um campo booleano, tem um campo de data, que dele já vai validar a data para você. Tem o date field, a gente vai estudar isso aqui em detalhes. Onde mais a gente vai usar tudo isso? Classes e métodos aqui, ó. Essa aqui é uma tela, ó. Tem 2.000 linhas aí, mas é que tem muito cadastro.
Ó, aqui a gente vai criar uma classe, deixa eu pegar resíduo, né? Ó, resíduo. Ó, esse seria, eu não vou dizer método porque é uma classe, né? Mas esse é o código, ó, essa classe aqui, ó, que vai me criar aquela tela, né? Que aqui eu tenho heranças, tá vendo? Ó, group required mixing, login required mixing, create view, a gente vai estudar isso aqui lá do Django. Então, esse é o código que vai me criar uma tela que vai criar, vai cadastrar novos resíduos. E esse Group Required Mixing quer dizer o quê? Quer dizer que só vai acessar essa página o usuário que tem o grupo prefeitura. Para acessar essa página, o usuário tem que estar logado. Você não precisa fazer nenhum if else em lugar mais nenhum. Você colocou isso aqui, ó. Se o usuário não está logado, ele já não acessa aquela página. Olha isso, uma palavra. Isso aí no PHP você tinha que fazer if, usuário logado. Você já gastava umas 2 aulas para fazer isso. E aqui, olha que massa, você coloca quais são os campos que você quer. Então, eu criei uma classe e criei os atributos dessa classe. Ó. E daí a gente já vai definir. Então, por exemplo, ó, esse atributo é aqui, isso vai ser isso aqui, esse aqui vai ser o meu modelo. Esse fields aqui, ó, são os campos que você quer que apareçam na tela, porque às vezes você só quer mudar o código, ou só quer mudar a descrição, às vezes você não pode alterar o código. Você arranca ele daqui, pronto, ele já não aparece mais no formulário. Então, a gente vai utilizar dessa forma, as classes. Ah, isso aqui é um método, ó. Get context data. Nossa, professor, esse aqui são os parâmetros. Ó, o self. Lembra que eu mostrei o self lá? Ó? Por que eu quero entender um pouquinho da orientação a objetos? O que é a sobrescrita de método? Quem lembra aí a parte de sobrescrita de métodos? Vocês acharam que nunca na vida ia usar orientação a objetos, né? Aqui a gente vai usar um pouquinho aí de orientação a objetos. O que é sobrescrever alguma coisa? Quem lembra lá? O que é É sobrescrever? alterar o valor de algo. Alterar o Isso. valor de um bagulho que já estava setado. Alterar alguma coisa que já existia. O Iago falou ali, ó, escrever por cima. Então, quando a gente faz essas heranças aqui, ó, por padrão, essa classe aqui, quando você faz uma herança, essa classe tem tudo que tem nessas outras classes. Então, nessas outras classes tem lá atributos, tem métodos, tem tudo isso. Aí eu crio esse método aqui. Na verdade, esse método ele já existe lá na classe. Ele existe nessa create view aqui, ó, esse método. Aí eu vou sobrescrever ele, ou seja, eu vou fazer ele ter um comportamento um pouco diferente do que ele tem. Só que eu preciso, deixa eu só tirar uma instrução aqui, eu preciso que ele faça tudo aquilo que ele deve fazer, que é aquilo que ele foi programado para fazer, e ainda faça coisas a mais. Então, quando você coloca esse método aqui, e esse método já existe em algumas dessas classes aqui, então eu estou sobrescrevendo esse método. Eu estou dizendo assim, ó, eu quero esse método, mas eu quero que ele funcione de um jeito diferente do padrão. Só que eu quero que ele faça tudo o que ele faria se ele fosse o padrão ali. Então a gente coloca esse código aqui, ó. Quando eu tenho uma classe e eu uso a palavra super, o que é a palavra? Eu tenho uma classe. O que seria o super? O super ele está me remetendo à minha classe pai. Quem é a minha classe pai? Quem é a minha classe filho? As minhas classes pais são essas aqui, ó. Essas são as minhas classes pais. Quem é a minha classe filho? Minha classe filho é essa que eu estou criando aqui, ó. É uma Resida. classe que faz tudo que essas três faz. Exatamente. E mais um pouquinho. Então, quando eu chamo esse super e eu repito o nome do método, ó, reparem que eu estou usando o mesmo método aqui, né? Eu estou chamando super.ele. Eu estou dizendo assim, ó, vai lá e executa esse método aqui dentro. Ou seja, vai lá e faz tudo que ele tem que fazer. Aí tudo que tem lá no getContextData que foi desenvolvido aqui dentro do Create View lá, que faz um monte de coisa, isso quando a gente coloca essa linha, aquilo vai ser executado. Porque se você não coloca essa linha, ele só vai fazer o que você colocou aí. Aí você sobrescreveu ele totalmente. Então aqui eu estou fazendo, eu estou dizendo assim, ó, faz tudo o que era para ser feito lá em cima, na sua classe pai, por isso que é o super, né? Eu estou me referindo a ele. E ainda faz mais isso daqui. Então a gente está fazendo aí a sobrescrita de método. A gente vai usar bastante isso. Pode ver que toda classe aqui tem isso. Ah, só tem esse getContextData? Não, tem outros. Tem aqui, ó, form valid. Então a gente, esse aqui por padrão, ó, como o nome diz, ó, é a validação do formulário.
Então eu quero acrescentar algumas validações a mais. Então a gente vai fazer aqui essa validação a mais. Aí. Ó, eu uso if, eu uso a indentação do código. Ó, eu uso if, eu vou usar o for. Deixa eu pegar um tanto para baixo. Deixa eu ver se tem um for aqui. For. Ó, tem for aqui. Não, professor, nem usa for aqui. Coxem. While, ó, nem usei while, não usei nenhum for, não usei nada aqui, ó. Ó, tô sobrescrevendo outros métodos, ó, que a gente sobrescreve bastante coisa. Ó. Beleza? Então a gente vai usar bastante isso daí. Criar esse código que vocês estão vendo aqui, a gente vai criar na mão. Só que vocês estão vendo o tanto de cadastro que eu tenho aqui, ó. Se eu for pegar o tanto de cadastro, de tela de cadastro que eu tenho, sabe quantos códigos, quantas páginas HTML para cadastrar isso daí eu tenho? Uma. Eu uso esse form aqui, ó. Cadê meu form? Rapaz, perdi o miserável. Aqui, ó. Eu uso esse form aqui, ó. Então, eu uso esse HTML para gerar qualquer tela de cadastro na minha página. Olha que maravilha. Olha o formulário. Aqui é o formulário. A gente vai estudar um pouquinho sobre formulários depois. Aí eu coloco esse código doido aqui dentro, ó, pronto. Se eu tenho esse código aqui, ele vai pegar lá com quais campos ele vai criar? Ele vai se basear lá no meu model. Se o meu resíduo tem 50 campos, ele vai criar automaticamente para mim aqui 50 campos. Se eu tenho 3 campos, ele vai criar aqui 3 campos. E o massa é que esse mesmo formulário, esse mesmo arquivo aqui que eu estou usando para inserir, eu uso também para alterar. Então, todo o seu código de inserir e alterar, você vai usar um único HTML, uma única página. Vai fazer isso no PHP lá, você tem 10 classes, você vai ter 10 páginas para inserir, 10 para editar. Então, você já vai ter 20 arquivos. Então, pensa que você camela, bicho, fazer as coisas na mão. E a gente faz tudo isso daqui, insere, altera, exclui, faz o regaço aí, sem digitar um único SQL. Então, a gente vai direto no código em si. Então, esses são exemplos que a gente tem aí. Ó. Então, voltando à pergunta, a gente sempre vai, da Carla, a gente sempre vai colocar um valor padrão ali, né, a princípio, para os nossos atributos. E a gente vai fazer muito ali a sobrescrita de métodos no nosso amigo Python aí. Beleza? Cartar as atualizações. Eu já vou atualizar o slide lá, tá? Que eu fiz algumas alterações e daí eu posto lá para vocês. Deixa eu abrir o diário aqui. Hoje vamos abrir o de programação para web. Só, espero que vocês tenham entendido aí, né? Falei bastante hoje, aqui é rápido, não tem muito o que ficar ajeitando. 10, 7, 2. E apesar de parecer muita informação hoje, eu quis mostrar tudo que a gente vai ver ao longo da disciplina inteira. Então a gente tem alguns meses para trabalhar. Então não se preocupem que tem aula de tudo isso daí já gravadinha para utilizar, explicando, tá lá no YouTube, né? Aqueles links que eu deixei lá de playlist, tá tudo explicadinho, a gente vai fazer passo a passo. Vou ajudar vocês. Eu vou fazer a chamada aqui, e daí na sequência, quem já está com o Python funcionando, lá tem o pip, tudo funcionando, que está desse jeitinho aqui, ó, aí está liberado. E quem precisar de ajuda, quem precisar, acho que é clear, precisar de ajuda, eu vou dar uma mão para vocês aí, tá? Então, assim, ó, escreveu o Python de vocês, apareceu isso daqui, quer dizer que tá ok. Escreve lá quit para sair e escreveu lá pip. Se apareceu o pip lá, apareceu isso aqui, ó. Se ele não deu erro, né? Tá te mostrando como utiliza, ó. Se apareceu isso aqui, beleza. Quer dizer que seu Python está configurado. Se não, aguarde aí mais um pouquinho que a gente faz um remoto, alguma coisa para ajudar. Vou fazer a chamada, então, para finalizar no Adrian. Responda por voz aí, preferencialmente. Adrian. Bárbara. Breno. Presente. Bruno. Presente. Carla. Presente. Cristi. Presente. Evelyn. Presente. Felipe. Felipe não estava aí, não? Gabriel Cardoso. Gabrielen. Presente. Geraldo. Iago. Iago estava aí, né? Se o Felipe não tá aí, pelo menos de nome ali.
Felipe. Deixa um aqui, ó. Felipe Tava, que eu acho que até falei o nome dele, fiz até uma pergunta pra ele aí, né? Deixa eu parar a gravação aqui, pessoal. Sempre esqueço de parar.